Olá, boa tarde, turma do segundo ano. Hoje a nossa aula de ciências nós vamos iniciar o capítulo 15, página 66, certo? Luz e calor nos ambientes. Você já aproveitou um dia de sol na praia e reparou na temperatura da areia e da água? Às vezes, dependendo da temperatura, é quase impossível andarmos descalços na areia e por isso preferimos brincar ou caminhar na beira-mar. Quando a areia está quente, a água do mar fica com a mesma temperatura? Não, né? Que a areia é mais quente que a água, certo? Todos os objetos se aquecem da mesma forma? Também não, porque a temperatura dos objetos pode variar de acordo com as suas propriedades, tá certo? Se eu tenho um copo de plástico e um copo de alumínio, qual é o que se aquece rápido? O de alumínio, né? Porque a propriedade dele é diferente da de plástico, certo? Ao longo do dia, depois de atravessar toda a distância entre o Sol e o nosso planeta, os raios solares chegam à superfície da Terra. Você aprendeu que, de acordo com a inclinação, esses raios, as coisas são menos ou mais aquecidas por eles. Estudou que a inclinação dos raios solares muda ao longo do dia e que, quando o Sol está mais alto na abóbada celeste, essa inclinação é menor. Os raios solares e sua superfície. Quando os raios solares chegam à superfície do planeta Terra, podem acontecer diferentes fatos. Primeiro fato, parte dos raios é refletido. Quando é que ela é refletida? Quando bate e volta, né? Quando você coloca o espelho no Sol, ele reflete os raios solares. Parte dos raios é transmitido quando atravessa um material. Parte dos raios é absorvido quando aquece os materiais. A quantidade de radiação solar que é refletida por uma superfície depende do quão lisa essa superfície é. Superfície mais lisa refletem mais a radiação. A quantidade de radiação solar que é transmitida por um objeto depende de sua transparência. Os objetos mais transparentes transmitem maior quantidade de radiação. Nós temos o piso, né, de cerâmica, geralmente apresenta superfície lisa, por isso reflete a radiação. O vidro do carro é transparente, por isso grande parte dos raios solares o atravessa. Os refletores solares são usados para refletir a radiação que atravessa o vidro e evitar que o interior do carro se aqueça muito, certo? Raios solares e o aquecimento dos materiais. A radiação solar absorvida por um objeto aquece esse objeto. Os objetos de diferentes materiais são aquecidos de várias formas. O vidro e o alumínio das janelas, a madeiras de outras janelas, o concreto, os tijolos e o asfalto são materiais diferentes e por isso não se aquecem igualmente quando iluminados pelo sol. Em comparação com o vidro da janela, o asfalto absorve mais calor quando está exposto ao sol. Por isso, é quase impossível andar descalço sobre o asfalto em um dia quente, né? Nós temos uma atividade da página 71, que era para ser realizado na escola. Mas como nós estamos em casa, vocês irão realizar na casinha de vocês, tá certo? Essa atividade da página 71. A radiação solar e as cores dos objetos. As cores influenciam o aquecimento dos materiais pelos raios solares, quando estão em contato direto com a luz solar. As cores mais escuras absorvem mais energia do sol do que as cores claras. Nós temos aí, né, duas crianças, né, uma com blusinha branca, igual a da tia, e a outra com a cor preta. Então, o objeto é branco porque reflete toda a luz que o atinge. O objeto preto absorve tudo e não emite nada. Quando mais escura é a roupa, conclui-se mais calor absorverá
e refletirá menos. Então, a roupa escura, ela aquece mais rápido, né? Então, por isso que ela é mais quente, certo? A radiação solar e a água. A maior parte da superfície da Terra é coberta por água. Além da água salgada do mar, existe a água dos lagos, dos rios e dos riachos, chamados de água doce. Quando a luz do sol bate na superfície da água, parte da luz é refletida para o espaço. Quando parte da radiação que vem do sol atravessa as águas dos rios, lagos e mares que são transparentes, essa radiação é muito importante para os seres vivos que vivem nessas águas, como as plantas e as águas. Se a luz do sol não entra na água, as águas e outros seres vivos morrerão, né? Por quê? Porque elas dependem da luz solar para sobreviver também. Além da água, elas também precisam da luz solar para a sua sobrevivência, tá certo? A última parte da radiação que vem do sol entra nas águas dos rios, lagos e mares e é absorvida por elas. Com isso, a água se aquece e parte dela se transforma, ficando invisível e se misturando ao ar. Essa água invisível no ar que forma as nuvens. Quando esfria, a água das nuvens pode cair na forma de chuva, certo? Mesmo aquecida, a água do mar, dos rios, dos lagos e dos riachos nunca ficou quente o suficiente para que ferva. Mas essa água aquecida guarda uma grande quantidade de energia que vem do sol, mesmo sem se aquecer muito. Radiação solar e as rochas. É comum que pedras que estão expostas à radiação solar intensa fiquem muito quentes. Elas não são como as águas que se aquecem pouco à luz do sol. As rochas são materiais compostos de minérios. Elas podem ser um dos elementos formadores de pedras quando recebem a luz do sol. As rochas se aquecem muito e dilatam-se, ou seja, aumentam um pouco de tamanho por causa do calor. Se chove ou se o mar joga água sobre a rocha quente, ela diminui um pouco de tamanho, ou seja, contrai-se, e isso acontece durante muitos anos, até que a rocha trinca e se quebra. Quando os pedaços de rocha atingem um certo tamanho, a água consegue empurrá-los e em um movimento de vai e volta, esses pedaços chocam uns com os outros durante milhões de anos. Então, eles se quebram mais ainda e ficam bem pequenininhas até virar areia. Então, o esquenta e o esfria da rocha faz com que ela se trinque, quer dizer que elas se quebram, né? Os pedaços de rocha continuam a aquecer e a esfriar, quebrando-se em pedaços menores ainda. Elas ficam se quebrando em pedaços menores. A areia é formada de pedaços bem pequenininhos de rochas, certo? Daqui é a formação da areia, tá certo? Desaparecimento dos dinossauros. Grande parte do solo é coberto por vegetação. É a radiação solar que fornece energia para manter a vida de toda a vegetação, seja ela uma floresta ou uma minúscula plantinha que nasce entre as pedras. Os dinossauros desapareceram antes que o ser humano surgisse, mas por que isso aconteceu? A explicação mais aceita para os dinossauros há muitos milhões de anos diz que o motivo da extinção foi a queda de um enorme pedaço de rocha espacial na Terra. Quando esse pedaço de rocha bateu na superfície da Terra, formou-se uma grande nuvem de poeira. Essa nuvem impediu que a maior parte da radiação solar atravessasse o ar e chegassem até a superfície do planeta.
Sem a luz e o calor do sol, a terra ficou mais fria e as plantas morreram, porque não recebiam mais luz do sol de que precisavam para sobreviver. Os animais que se alimentavam de plantas ficaram sem alimento e morreram, mas eles eram o alimento de outros animais que também ficaram sem ter o que comer e morreram. Com o tempo, os dinossauros não tinham alimento e também morreram, desapareceram da Terra, certo? Então, algumas espécies de dinossauros eram enormes e precisavam de grande quantidade de alimento para sobreviver. Então, por isso que eles não resistiram, porque faltou o quê? Faltou a luz solar, certo? Então, todos nós precisamos da luz solar para sobreviver. E esta é a nossa aula de hoje e até a próxima!